Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar, fazer um workshop bem bacana sobre processamento de linguagem natural. Meu nome é Mirelle Cândida Bueno e vamos começar. Antes de eu falar um pouquinho sobre mim, eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Unicamp. Atualmente eu faço mestrado, também pela Unicamp, na área de processamento de linguagem natural. E hoje eu sou pesquisadora em processamento de linguagem natural no CPQD, O CPQD é uma empresa de telecomunicação 100% brasileira que lida com algumas coisas, algumas tecnologias, como internet das coisas, blockchain, conectividade e inteligência artificial. Mas vamos lá, O que é, então, processamento de linguagem natural? Esse nome difícil, que a gente não está acostumado a ouvir, Antes de a gente falar de processamento de linguagem natural, a gente tem que dar uma olhada no panorama da inteligência artificial, do ramo de inteligência artificial, A gente vê que é um ramo grande com várias subintersecções, Então, a gente tem a área de aprendizado de máquina, de processamento de linguagem, fala, robótica e visão computacional, Visão computacional é bastante interessante também, porque consegue extrair objetos da imagem, detectar se é um cachorro, se é um gatinho, Então, é bem bacana. E processamento de linguagem natural, como eu falei, ela está aqui. Então, é um sub-ramo da inteligência artificial, que trata com o processamento da linguagem. Veja que não são coisas extremamente separadas. Processamento de linguagem natural flerta muito com aprendizado de máquina, machine learning. Então, muitas vezes, você tem essa intersecção entre as duas, Mas, por ter algumas características bem diferentes dos outros ramos, eles consideram uma coisa separada. Pois bem, dentro de processamento de linguagem natural, a gente ainda tem mais subdivisões, que no caso é a NLU, é Natural Language Understanding. Então, é a capacidade de você entender a linguagem, enquanto NLP é a capacidade de processar a linguagem. Então, enquanto NLP vai tratar um pouquinho de part of speak, então parte da fala, Então, esse texto aqui, cada palavra é um verbo, é um substantivo, é o quê? É isso questão de processar mesmo a fala, as partes da fala. Enquanto a NLU vai tratar com entendimento, então análise de sentimento. Veja que há uma diferença, Ou então, sistemas de diálogos, extração de relações, tudo isso precisa que você consiga entender o contexto para executar bem essas tarefas. A gente tá tendo também o NLG, que eu não coloquei aí, porque ele é tecnicamente recente, mas o NLG é o Natural Language Generation, então é a capacidade de você gerar texto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, certo? E quais são as tarefas, que NLP, NLU está presente, Apesar de ser um nome um pouquinho diferente, que a gente não ouve muito, as tecnologias de NLP e NLU estão muito presentes no nosso cotidiano. Então, a ideia é que traz motivação para que vocês vejam o quanto ela está presente no nosso dia a dia. Então, o primeiro delas é o motor de busca Google. Quem nunca usou Google em 2021? É quase impossível achar alguém que nunca tenha usado. Mas o Google, por debaixo dos panos, trabalha com processamento de linguagem natural. Ele precisa ser capaz de entender a sua pergunta. Então, se você fizer a pergunta 1 mais 1, no Google ele vai responder 2 para você. Então, ele tem um módulo de entendimento da linguagem lá por debaixo dos panos. Assim como para trazer os melhores artigos para você. Então, quando você faz uma pergunta, ele precisa ser capaz de trazer os artigos que mais tenham similaridade com as palavras que você colocou de busca e fazer o ranqueamento delas. Então, tudo isso são áreas dentro de processamento de linguagem natural. Além disso, o e-mail, ou mais especificamente a detecção de spam, Quem nunca recebeu aquele e-mail que você é o ganhador 1001 e só clicar aqui que você vai ganhar um prêmio gigantesco, Então, tudo isso é spam. Então, existe hoje algoritmos, tanto que o Gmail utiliza, ou outros motores de e-mail, que lidam com spam. Então, você acaba não vendo essas propagandas falsas. Então, ele lê o texto, identifica as partes que normalmente são utilizadas em spam e já fala, opa, isso aqui a pessoa não pode ver porque é spam. Além de e-mail, também tem SMS. Então, os celulares mais modernos conseguem lidar com spam. A gente também tem os famosos chatbots, Então, também em 2021, quem nunca brincou com o chatbot ou lidou com eles, Principalmente atendimento do usuário. Eles são muito mais presentes na nossa vida hoje. Então, dentro de chatbot, é importante destacar que tem mais ou menos duas abordagens, A primeira é essa aqui do GIF, que eu estou mostrando, onde ele dá opções, E você vai clicando e vai seguindo no fluxo.
Enquanto tem o chatbot de fala livre, que você escreve exatamente qualquer coisa e ele tenta entender a sua intenção para poder processar isso numa ação. Então, existe também esses chatbots, né? Um exemplo deles é a Cortana, a Siri. Você escreve qualquer coisa lá, ela vai tentar te ajudar de alguma forma. Também tem a tradução automática, né? Também, né? Hoje é muito difícil achar alguém que nunca mexeu no Google Tradutor, principalmente com a nossa globalização, né? A maioria dos nossos conteúdos são em inglês ou em outras linguagens, a gente está sempre lá usando. E por debaixo dos panos também, utiliza processamento de linguagem natural para pegar o seu texto, codificar na linguagem original e decodificar numa linguagem alvo. Então, para poder fazer essa codificação e decodificação, existem algoritmos complexos de processamento de linguagem. Então, tudo isso também utiliza. Geração de resumos, né? Apesar de não ser uma tarefa que a gente pense muito, né? Não é uma coisa que a gente usa todo dia, mas é uma tarefa que é bem interessante, por isso eu quis trazer, né? Que o que é gerar resumo? É você ler um textão gigantesco e fazer um resumo dele, óbvio, né? Para a gente é muito chato fazer isso, né? É muito trivial, mas para a máquina é extremamente complexo. Então, primeiro, ela tem que identificar quais são as partes do texto mais importantes. Então, aqui nesse GIF é onde está em negrito. Então, aqui são as partes mais importantes do texto. Depois que ele identificou quais são as partes mais importantes do texto, ele vai gerar um novo texto totalmente contextualizado com essas partes principais. Então, é um grande desafio, porque além de você pegar as partes principais do texto, você tem que gerar um novo texto, né? Que entra também na tarefa de geração de texto, né? Geração de texto vem ficando bastante famosa e é a tarefa na qual eu mando um pedacinho do texto, certo? É um simples pedacinho, e o objetivo desses modelos são completar o texto com tantos números de caracteres com a continuação, e tem que ser totalmente contextualizado. Então, aqui nesse exemplo, eu estou falando, né, meu nome, Mirelle Cândida Bueno, é uma, e aqui o modelo GPT-2, que o link está aqui, vocês podem, inclusive, encontrar neste link aqui, tá bom? Então, é o modelo de processamento de linguagem natural, um GPT-2, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, mas é um modelo que ele tem esse objetivo, de eu dou um pedacinho e ele tem que completar. Se vocês clicarem nesse link aqui, vocês podem brincar com as frases que vocês quiserem, tá? Então, neste exemplo aqui, eu estou falando, né? Eu coloquei só o meu nome e ele escreveu assim: Mirelle Cândida Bueno é uma escritora brasileira e ao longo da sua carreira publicou obras tanto de quadrinho quanto de publicações periódicas, né? Tais como, aqui ele fala, né? Autor de diversas obras, tais como 3 títulos: La Femme Mais Belle e Bicho. Então, veja que, olha que extraordinário, né? Apesar de eu dado uma pequena frase para ele, ele conseguiu me retornar um texto com a minha biografia, que é o objetivo realmente, mas totalmente contextualizado, né? Quem não me conhece pode muito bem acreditar nesse texto. Mas nem sempre ele é perfeito, né? Ele pode gerar... Aqui eu trouxe, né, óbvio, os resultados que mais ficaram bonitos, né? Mas ele pode gerar algumas frases que não têm muito sentido. Nesse segundo exemplo aqui, é um exemplo que também tem muito sentido, tem muito contexto, mas você claramente vê que não é verdade. Então, por exemplo, ele, em vez do primeiro, que ele considera que é uma biografia, o segundo, ele fala que eu sou, na verdade, um distrito nomeado por um deputado. Então, Mirelle é uma homenagem na qual o deputado federal Rubens Bueno, aí tem uma coisa bem interessante, que ele considerou o meu sobrenome para fazer um link para gerar contexto, ok? E daí ele continua, anunciou a criação do distrito de Castelo Branco, município situado interno em Minas Gerais, blá, blá, blá. Então, veja que é um texto totalmente contextualizado, mas claramente não é verdade, e nem o primeiro, mas esse aqui fica muito mais fácil de você detectar, né? Porque, óbvio que não existe um distrito com esse nome. Então, é bem interessante ver o que esses modelos de geração de texto são possíveis de fazer, certo? E esse modelo que gera essas demos aqui é chamado de GPT-2, que faz parte da família GPT, né? Que são grandes modelos, que GPT é Generative Pre-Training Transforms, então são modelos generativos que geram textos pré-treinados, né? Então, a gente pode pensar que são redes neurais muito profundas, com muitas camadas,
e treinados com muito texto, na casa de bilhões de dados, na casa de giga, tamanho do disco, né, dos textos, é de gigabytes para cima. Então, é uma rede muito grande com muito texto. Então, ele consegue chegar, né, nesse nível de criar texto totalmente contextualizado. E a tarefa que esses modelos foram treinados é prever a próxima palavra. Então, a rede vai passando por cada texto que é dado a ela, e ela tem o objetivo de prever a próxima palavra. Nisso, treinados tantas vezes com muito texto, ele acaba conseguindo fazer um texto, né? Porque se eu dou uma frase, ele vai prever a próxima palavra, e daí vai prever a próxima, até gerar um textão, beleza? E esse modelo, que ele foi exibido em 2018, né? Ele foi apresentado, né, pelo pessoal da OpenAI, e eles apresentaram essa demo aqui, né? Que era o caso que um humano escrevia uma pequena historinha e ele tinha que completar a historinha, tá? Então, essa historinha era sobre um grupo de pesquisadores que encontra unicórnios falantes da língua inglesa. E eles tinham que, o modelo GPT tinha que continuar essa história. E foi, assim, bem fascinante ver que ele completa esse textão enorme com uma história que faz total sentido, né? Nesse link vocês podem ver, né, como que foi o continuamento da história, mas basicamente os pesquisadores encontram os unicórnios falantes e eles descobrem que eles são alienígenas. Então veja que é muito interessante de ver esses modelos em produção, né, ver eles trabalhando, né, é bem engraçado de ver os resultados que eles dão, certo? Mas também, né, a gente sempre tem que ponderar os dois lados, né? O quanto esses modelos podem trazer malefício à nossa sociedade, né? Esse aqui é um post do New York Times, tá? Que eles basicamente falam assim, né? O quanto esses modelos do GPT, ele inclusive cita o GPT, né? Podem trazer uma arma contra a desinformação. Então, é o que ele fala hoje da fake news, o que hoje está, assim, muito presente. Então, as fake news, a boa parte delas são feitas com base nesses modelos, porque eles conseguem gerar num nível de contexto muito grande, e você acaba acreditando. Então, se você não tiver um cuidado e pesquisar em outras fontes, né? Então, é bem interessante ver que, apesar de ser, nossa, que legal, ele também pode trazer alguns problemas para a gente, tá bom? Inclusive, uma das linhas de pesquisa que vem sendo bastante trabalhada hoje é a questão de detectar fake news que esses modelos geram. Então, quanto que essa informação é falsa ou verdadeira, né? Então, eles estão trabalhando em modelos que consigam fazer esse contraponto. Mas beleza, né? Falei do GPT, falei das técnicas, né? Das técnicas não, mas das tarefas que a gente vê no nosso dia a dia de processamento de linguagem natural, né? Mas como que isso funciona na prática, né? Muito bonito de ver, né? Mas como que eles trabalham? Então, primeiro aqui, eu vou dar um exemplo de classificação de texto, tá? Para as outras tarefas, por exemplo, de resumo, geração de texto, isso muda, né? Muda um pouco a arquitetura. Mas, assim, o entendimento de como funciona é similar, tá? Então, na classificação de texto, a gente pode interpretar que a classificação de texto, eu tenho uma nuvem, certo? A classificação de texto também pode ser usada para análise de sentimento, tá? Você vai, de certa forma, classificar o texto em sentimentos, né? Positivo, negativo ou neutro, tá? Mas o que a gente tem? A gente normalmente tem uma nuvinha, certo? E a gente vai mandar frases para essa nuvinha, né? A nossa nuvinha é a nossa caixinha preta, onde ele vai processar, fazer todos os pré-processamentos. E a gente envia o que para ela? A gente envia frases, né? Então, no caso, né? Me envia a segunda via do boleto, eu quero detalhes da minha fatura. Todas essas frases eu envio para minha caixinha preta, para nossa nuvenzinha. E ela vai me retornar o quê? Um rótulo, uma classe. Qual rótulo pertence à frase que você deu? Então, no caso, por exemplo, me envia a segunda via do boleto, é o rótulo enviar boleto, ou quero detalhes da minha fatura, detalhar fatura, e assim por diante. Se for um sentimento, é o quê? Positivo, negativo, e assim por diante, tá bom? Então, a minha entrada são sempre frases, e a minha saída do modelo é o quê? Rótulos, beleza? Perfeito. Então, vamos agora olhar um pouquinho melhor para essa nuvenzinha, né, para essa caixinha preta. Vamos abrir ela e ver o que tem dentro.
Para a etapa de classificação de texto, né, assim como a maioria das tarefas, a gente pode abrir ela da seguinte forma. Entra a frase. Então, por exemplo, já fiz o pagamento, né? Eu trago esses exemplos porque é bem de mundo real, tá? Dificilmente a gente vai receber uma frase bonitinha, formatada, cheia de acentos maravilhosos. Dificilmente. Então, a gente vai receber esse tipo de exemplo. Então, já fiz o pagamento, a pessoa está bem estressada. A primeira tarefa é o quê? Preparar esse texto. Então, eu vou fazer o quê? Corrigir a ortografia, colocar ele na correta ortografia. Então, colocar um acentinho aí maroto. E vou passar a abreviação, que é PGTO, para a palavra que é pagamento, né? Apesar de para a gente ser muito natural a abreviação, é complicado você modular isso no lado de processamento de linguagem natural, mas veja que não é só em processamento de linguagem natural. Se você recebe um estrangeiro para o nosso país e ele lê PGTO, dificilmente ele vai entender que é pagamento, né? Então, você vai ter que explicar, PGTO para a gente é pagamento. A gente faz a mesma coisa para processamento de linguagem natural. A gente tem que, de certa forma, codificar ela, normalizar ela num padrão que seja entendido por todo mundo, tá? Depois a gente vai passar pela etapa de representação. Então, a gente tem que, de alguma forma, converter esse texto em um vetor numérico, tá? Se você pegar texto e tacar num modelo de aprendizado de máquina, ele vai dar um erro, vai dar uma exception. Vai falar, eu não processo esse tipo de coisa. Então, a gente precisa converter, tá? Então, no caso, eu estou convertendo num vetor numérico. Depois eu faço a etapa de classificação. Aqui a etapa de classificação eu utilizo o modelo de aprendizado de máquina. Por isso que eu sempre digo que é importante, antes de a gente começar a trabalhar com processamento de linguagem natural, a gente aprender sobre aprendizado de máquina, nossa, eu tenho uma engasgada aqui. Por quê? Ambas conversam entre si. Certo? Para poder classificar um texto, eu preciso usar um modelo de aprendizado de máquina. Então, pode ser ele tão simples quanto um KNN, que vai analisar os vizinhos próximos, quanto uma rede neural, certo? Então, eu preciso entender como eles funcionam. E no final, eu vou retornar um rótulo, que no caso é a minha classe de alega pagamento. Beleza? Mas agora, vamos olhar um pouquinho melhor para a etapa de representação, porque processamento de linguagem natural, o sucesso que ela teve foi graças a esses modelos de representação. Desculpa. Porque quanto melhor você representa um texto em um vetor numérico, quanto melhor está esta representação, melhor vai ser sua classificação, melhor vai ser o seu resumo, por exemplo. Então, vamos lá, né? Vamos abstrair agora. Certo? A representação de texto eu chamo de word embed, né? Ou palavra embutida para a tradução em português, tá? Se vocês for pesquisarem por conta, vocês vão encontrar muito a palavra word embed, word embed, word embed. O que é word embed? Certo? Então, não pesquisem tanto pelo termo em português. Pesquisem mais pelo termo em inglês, tá? Então, vamos abstrair. O que a gente tem aqui, né? Poxa, Mirelle, aí tem um plano cartesiano que a gente vê na 8ª série, no ensino médio, talvez, certo? Mas calma lá, pega na minha mão que vocês vão entender. Então, beleza, a gente tem um plano cartesiano aqui, e a gente tem alguns objetos, certo? Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Eu vou fazer o que agora? Eu quero plotar. No caso, eu quero colocar nesse gráfico os pontinhos, a coordenada desses pontinhos no meu plano cartesiano. Então, aqui primeiro vai ter o objeto 1, que vai ter a coordenada 1 e 1. Daí, depois, agora eu vou para o objeto 2, que vai ter coordenada 5 e 5, pá. E agora o objeto 3, que também eu vou fazer a mesma coisa, pá. Então, tá aqui, né? Coloquei no meu plano cartesiano meus 3 objetos. Agora, vamos entender uma coisinha, né? Vocês concordam comigo que o objeto 2, ele está... Se a gente for tirar uma diferença, né, for fazer uma subtração, for pegar uma simples reguinha, a gente vai ver que o objeto 2, para o objeto 3, eles estão mais pertinhos que se eu pegasse uma reguinha e pegasse o objeto 2 para o objeto 1, certo? Então, o objeto 2 para o objeto 3, eles estão mais pertinhos, enquanto o objeto 2 para o objeto 1, eles estão mais longe, certo? Se eu pegar a reguinha, vai dar uma diferença maior, beleza? Com isso em mãos, com essa intuição na mão de vocês,
em vez de eu pensar em objeto 1, objeto 2, objeto 3 como coordenadas, eu penso em palavras, certo? Então, objeto 1, esquece que é x e y. Objeto 1 significa para mim a palavra boneca. O objeto 2 significa a palavra carro. O objeto 3 significa a palavra ônibus. Eu tenho a mesma intuição. Se eu plotar, vamos dizer que essas palavrinhas têm a coordenada x e y, certo? É igualzinho que tem aqui, cada um tem x e y. Se eu plotar o objeto boneca, carro e ônibus, eu vou ter a mesma intuição, que o objeto carro, ele é mais similar que o objeto ônibus, que carro com boneca, entendeu? E é essa abstração que a gente utiliza para gerar representação das palavras do vetor numérico. Porque quando a gente for plotar, né? Quando a gente for plotar esses pontinhos no plano cartesiano, eu vou conseguir saber a similaridade das palavras. Então, eu vou conseguir, nesse exemplo, saber que o objeto carro, ele é muito similar ao objeto ônibus, que comparado ao objeto boneca. É essa abstração que eu quero que vocês tenham. Certo? Agora, por exemplo, vamos considerar... Então, a gente entendeu, né, que por isso que a gente precisa fazer um vetor numérico. E quando a gente for, por exemplo, a palavra rainha aqui, se eu converter nesse vetorzinho numérico, eles podem estar tanto nesse formatinho aqui, de um número bem estranho, ou tanto quanto 0, 1, 0, 0, 0, por exemplo. Tá? Ele pode estar nesses dois formatos. As abordagens mais modernas, as abordagens tudo modernas, desculpa, é todas nesse formatinho aqui de número flutuante, né, de float, ou densas. Você pode ouvir bastante esse termo. Enquanto esse é num formato escalar, porque é apenas um número, certo? Então, eu peguei a palavra rainha e converti nesse vetorzinho aqui com N posições diferentes. Se eu plotar esse vetorzinho aqui, ele vai estar aqui, que é queen, né, de rainha. Então, se eu plotar cada númerozinho do meu vetor, ele vai gerar essa reta para mim. Enquanto de rei vai gerar essa reta aqui para mim, certo? De mulher vai gerar essa retinha aqui para mim, e de homem vai gerar esta retinha aqui. Qual que é o pulo do gato dessa técnica? Com isso, eu consigo entender que o vetor de rei menos o vetor de rainha dá um valor exato a fazer a mesma subtração ao do vetor rei, do vetor de homem e mulher. Então, de novo, que eu até me confundi aqui, desculpa. A subtração entre o vetor rei e rainha, então, rei dado rainha, é o mesmo valor se eu fazer a mesma subtração para homem e mulher. Então, o sentido de rei e rainha é similar ao sentido de mulher para homem. Então, com isso, a gente consegue os contextos. Então, eu sei que rei e rainha tem um significado semântico igual a mulher e homem, né? Eles estão convergindo. E isso é muito interessante. Foi graças a essas intuições que a gente conseguiu modelar o sentido, o contexto, e saber quais palavras estão similares, né? Além disso, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue projetar novos vetores. Então, eu quero projetar o sentido de rei para homem. Então, se eu fazer a subtração desse vetorzinho de rei para esse vetorzinho de homem, o vetor resultante vai ser o vetor contextual desses dois. Sim, vocês começam a entender que eu acabo construindo a questão de contexto com a manipulação desses vetores. E graças aos vetores, né, a álgebra linear, a gente consegue fazer diversas operações, como soma, multiplicação e etc. E fazer essas projeções lineares, que é uma coisa que a gente vê bastante. Beleza? Bem, esses vetores aqui, né, eu vou até mostrar esse projetor para vocês. Agora já está aberto aqui. Então, né, é claro que esse vetor, ele tem muitas posições, né, aqui ele tem, acho que 100 posições, né, cada vetorzinho tem, tem 200 aqui. Então, ele tem 200 posições cada vetorzinho. A visualização fica impossível, né, num plano 2D, né, porque são 100 posiçãozinhas. Então, o TensorFlow, esse projetor, ele conseguiu
como o próprio nome fala, né, projetar para a gente como é que ficaria esse Zorg Badging na versão de 2D, né. Então, aqui são várias palavras, várias palavrinhas, certo? Plotadas como se fosse aquele plano cartesiano que eu mostrei no comecinho. Então, ele foi lá e plotou cada uma numa posiçãozinha, certo? Então, aqui tem várias palavrinhas. E se eu pegar essa aqui, por exemplo, pá, ele vai trazer o quê? Todas as palavras similares a diagnóstico. Então, clínico, psicomágico, image, teste, enfim. Então, o que acontece? Aqui com o score, né? O score é de quanto similar eles estão, né? E veja que ele faz o quê? Uma distância euclidiana. Então, eles fazem, assim, de forma bem simplória, aquela subtraçãozinha que a gente fez, né? Então, aqui são várias palavrinhas que são similares ao redor desta nuvem. Então, veja que com essa representação, aquele vetorzão grandão, a gente consegue chegar às palavras similares. E aí a gente consegue ver que, por exemplo, vai fazer análise de sentimento. Se a gente for plotar as palavras, né, da base de dados de análise de sentimento, as palavras que têm sentido similar a negativo, por exemplo, triste, cansado, ansioso, todos eles vão tender ao sentimento negativo, enquanto as palavras positivas, alegre, feliz, animado, vão tender para o sentimento positivo, porque quando eu plotar essas palavras nessa nuvem, eu vou conseguir as palavras similares, e elas vão estar pertinhas uma das outras. Esse é o pulo do gato que processamento de linguagem natural consegue realizar para fazer tanto tarefas simples como classificação de texto, quanto gerar um novo texto com o GPT-2, a gente viu um pouquinho mais para frente. Um pouquinho no início, desculpe. Beleza? Então, esse projetor eu também coloquei aqui, né, para vocês darem uma olhada, certo? Vocês podem acessar esse link aqui e brincar à vontade, tá? É muito importante, vocês conseguem trocar o número de qual o modelo, né, que é o Word2Vec, não sei se vocês estão vendo, mas aqui é o Word2Vec, mas ele tem outros que dá para você dar uma olhada. Beleza? Mas beleza, eu gostei, por onde eu começo, né? Quero aprender processamento de linguagem natural, como é que eu faço, né? Eu sempre recomendo, né, cursos online, mas também sempre começar com o aprendizado de máquina, que eu falei, muito da intuição, para você chegar no destino final, por exemplo, classificar um texto, você depende dos conhecimentos de aprendizado de máquina. Então, como é um classificador, como que eu avalio um modelo, a questão mesmo, muitos modelos da rede neurais, o que é uma rede neural, né, o Word2Vec, que eu mostrei nesse projetor aqui, é uma rede neural, então tudo isso eu preciso ter em mente antes de colocar os pezinhos e mergulhar na área de processamento de linguagem natural, tá? Mas existem vários cursos online que dão uma passada por isso, né, você consegue achar na Udemy, na Udacity e no Coursera, beleza? E também participar de uma comunidade, né? Então, a própria comunidade que a gente está falando hoje é um grande incentivador para que vocês aprendam novos conhecimentos e novas técnicas, tanto de processamento de linguagem natural, como o próprio aprendizado de máquina, né? Eu coloquei o Redis aqui também, na verdade o Redis, desculpa, porque ele é uma comunidade onde as pessoas discutem bastante aprendizado de máquina e também, né, processamento de linguagem natural. E vocês, estando nessa comunidade, indo nos grupozinhos, vocês conseguem acompanhar as novidades e o que o pessoal vem falando. Beleza? Existem frameworks, né? Agora, a questão é, beleza, eu entendi a intuição, entendi o que eles fazem, mas além de começar a aprender do zero, tem algum framework pronto que eu já consiga brincar um pouco sem ter que aprender tudo? É claro que o recomendado é que vocês aprendem tudo do zero. Aprende aprendizado de máquina, aprende processamento de linguagem natural, porque os frameworks vão utilizar isso. E vocês têm que saber o que eles fazem por debaixo dos panos para que cheguem nesses resultados. Não só para visualizar, mas, eu quero construir algo sozinha, como é que eu faço? Não fique independente de framework, certo? Eu estou apresentando aqui alguns frameworks, na verdade porque ele é muito utilizado em outros. Então, se você for pegar um grande assistente virtual, né, por exemplo, o Rasa, for abrir a documentação, vai ter a menção desse framework que eu vou apresentar várias vezes. Mas o que é esse cara, né? Quem que é ele? Então, eu vou te dar essa passada. E o framework que eu escolhi para apresentar para vocês foi o Space, certo? O Space ele é muito utilizado em processamento de linguagem natural.
porque ele trata quase tudo, né? A gente pode pensar. Assim, a parte de processamento, ele é bem trabalhado com Space, muita gente utiliza, e principalmente porque ele tem suporte para o português. Então, assim, é muito difícil você achar frameworks que consigam suportar o português, né? O português, infelizmente, não é uma linguagem tão trabalhada em processamento de linguagem natural, mas em inglês. Então, você encontra bastante coisa em inglês, mas em português é poucas coisas. Então, por isso que eu trouxe o Space, né? Para vocês verem como que é um framework que também trabalha com o português. Ele está presente em diversos outros lugares, né, como a Microsoft, BBC, né, e o próprio Rasa, que eu cito aqui, porque ele é um dos frameworks open sources que as pessoas utilizam para construir bots. Então, você não quer ter trabalho para construir um chatbot. Então, o pessoal às vezes usa o Rasa. Se você for abrir a documentação do Rasa, e for ver o código linha a linha, você vai encontrar o Space várias vezes sendo nomeado, né? Então, o que é o Space? Até em frameworks mais complexos, como o NLP Architect. Isso aqui é um framework da Intel. Então, se você também for abrir o código deles, vai ver várias vezes a nomeação do Space, tá bom? Então, você pode pensar que ele é muito utilizado por outros também, beleza? E o que ele faz, né? Algumas tarefas aqui que ele faz que é bem interessante. Uma delas é a tokenização, né? O que é a tokenização? Como eu falei, né? A gente precisa gerar vetorzinhos de cada palavrinha, certo? Vetores representativos de cada palavra. Se eu dou a sentença inteira, fica um pouco complicado fazer isso, né? Então, a gente tem que tokenizar, quebrar o texto em palavrinhas. Essa tarefa pode ser tão simples quanto separar palavras que têm um espaço em branco, quanto mais complexa. Por exemplo, eu quero separar palavras. Por exemplo, se eu tenho um e-mail colado com uma outra palavra, ele vai considerar isso como uma palavra só, se você for separar por espaços em brancos. Agora, se você tiver um tokenizer mais espertinho, ele vai falar, opa, tem um e-mail aqui conectado com outra palavra, deixa eu cortar aqui, porque isso aqui não vai dar bom, não. Então, a gente consegue ter tokenizers mais espertinhos, tá? Além disso, o Space faz análise de classes gramaticais. Lembra que eu falei que NLP, né, processamento de linguagem natural, ele tenta processar a linguagem, né? Então, uma dessas tarefas é você fazer análise de classe gramatical. Então, se eu dou uma sentença, ele tem que fazer que nem o Space está fazendo aqui, me retornar. Olha, você é um pronome, o enviar é um verbo, o ponto de interrogação é uma pontuação. Então, todas essas informações vão ser utilizadas para outras tarefas, pode ajudar em outras tarefas, porque traz um pouquinho de contexto também, certo? A gente também tem a tarefa de lematização. A lematização, a gente pode entender que é um processo de pré-processamento de texto, porque o lema, qual que é o objetivo dele? Encontrar a raiz das palavrinhas. Então, se eu dou o verbo achei, acharam, acharão, achariam, todos eles derivam do verbo achar. Então, o lema é sempre a raiz dos verbos, tá bom? Ou das palavras. Então, ele acha o lema, né? Então, se eu apresentar isso, ele só me retorna o verbo achar. Por que tem pessoas que utilizam o lema, né? Porque o lema, ele tira uma complexidade do texto. Então, se eu escrevo, principalmente em português, existe muito, né? Eu achei que eles acharão, blá, 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 blá. Então, todas essas palavras, né? Achei que, não sei o quê, é do verbo achar. Então, talvez no meu vocabulário não tenha o achei, mas tem o achar. Então, isso facilita o processamento, tá? Então, todos esses verbos, apesar de estar flexionados de uma forma diferente, eles significam a mesma coisa. É obrigatório usar esse pré-processamento de texto? Não, não é. Tem pessoas que utilizam, tem pessoas que não utilizam, né? A gente tem um contraponto que ele tira a questão do tempo verbal, né? Porque não vai ser mais achei, é só achar. Talvez isso seja difícil, dificulta algumas outras tarefas. Mas eu vejo que o pessoal normalmente utiliza assim como forma de pré-processamento. Temos também a questão das entidades, né? Entidade não é aquele fantasma que, né, o pessoal fala, mas entidade é um objeto que está numa frase que ajuda no entendimento. Então, por exemplo, o banco não me enviou o boleto. Quem não me enviou o boleto? O banco. Então, quando você constrói sistema de diálogos,
Você quer identificar a intenção do usuário. Então, quando você fala alguma coisa para Cortana, ou fala alguma coisa para Siri, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar primeiro identificar qual é a sua intenção. Por exemplo, eu quero que você toque a música da Beyoncé. Beleza. Então, a sua intenção é tocar música. De quem? Da Beyoncé. A Beyoncé seria a sua entidade, a pessoa. Porque isso vai fazer que ela não fique te perguntando, mas de quem? Entendeu? Da sua frase já tem todas as informações que ela precisa. Agora ela só precisa extrair. E é esse o papel principal das entidades, tá? Muito bacana as entidades. E o Space também ele suporta. Não que o modelo do Space seja o melhor, não, gente. O Space, assim, é um quebra-galho, é esse o ponto que eu quero trazer, tá? O Space é um quebra-galho, tanto para aprender, para você verificar, né, a saída do modelo, quanto para você testar mesmo. Mas ele não é o melhor. Existem modelos de entidade muito melhores que o Space para o português. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Bom, a gente vai continuar aqui dando sequência ao workshop, mas agora fazendo uma aplicaçãozinha prática, tá bom? A gente vai fazer a classificação na verdade, a detecção de intenções, né? Utilizando a base de dados SNPs e fazendo uma aplicaçãozinha do zero, né? Então, não é bem do zero, mas a gente vai utilizar um modelo, né? Que vai fazer aquela conversão de palavrinhas para o vetor numérico, do jeitinho que a gente viu na abstração, e depois a gente vai usar um KNN, né? Que é um classificador, nossa, muito clássico, é o mais bobinho, né? Para ver o quanto esse modelo tem de performance, ok? Para isso a gente vai usar, como eu disse, a base de dados SNPs. A base de dados de SNPs, ela é tradicionalmente utilizada, né? Ela é uma base de dados em inglês, para avaliação dos modelos de processamento de linguagem natural para tarefa de detecção de intenção, certo? Então, por exemplo, nessa base possui frases como, né, toque a música X, ou qual é a previsão do tempo, né, utilizada mesmo pelos assistentes virtuais, como a Cortana ou a Siri, né, então é bem bacana essa base de dados. Esse aqui é o Paper with Code, né, é onde os pesquisadores, eles postam os seus papers e os códigos, né, para a gente conseguir ter uma certa reprodutibilidade e também eu querer comparar os resultados, sabe? Então, aqui eu vou colocar Intent Detection, que é a tarefa de detecção de intenções, certo? E aqui, ó, a SNPs aqui, a nossa basezinha, ela está sendo avaliada aqui, né? Então, veja que aqui eles usam várias e várias frameworks, né, redes neurais bem complexas, eles estão em 97% de acurácia, né, hoje, e apesar de utilizarem redes muito complexas, né, a base de dados SNPs não é tão difícil, ela é muito, eu não digo que é muito fácil de ser classificada, mas os exemplos são bem diferentes uns dos outros, né? Então, se você tiver um bom modelo que represente bem as palavras, você tem um resultado satisfatório. Então, vamos tentar ver isso na prática, beleza? Eu vou mandar esse link aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas então, não esquece, né? A gente está em 97% aqui com o BERT, que é um modelo, assim, gigantesco. Então, vamos lá. Quais são as etapas dessa segunda parte de code, né? Da parte de code desse workshop? A gente vai visualizar um pouco a base de train test, a gente vai extrair, né, as palavrinhas em um vetor numérico. Então, quem que vai fazer essa mágica para a gente é o Word2Vec. A gente vai alimentar o classificador KNN com esses vetores e ele vai tentar, então, fazer a classificação, beleza? Então, aqui eu estou fazendo alguns imports. Primeiramente, eu prefiro que vocês façam isso no Colab, tá? O Colab é um ambiente de desenvolvimento do Google, ele é free, para que a gente consiga, né, testar nossos códigozinhos, e é melhor do que a gente utilizar a nossa máquina, no sentido de, como a gente vai processar dados muito grandes, isso pode acarretar isso pode dar alguns problemas, né, dependendo do seu computador, se ele não for tão parrudo assim, né? Então, em vez de você ir lá e ficar fritando a sua máquina, a gente frita a máquina do Google. Essa é a ideia. Então, vocês podem vir aqui e salvar uma cópia no Drive, ok?
Beleza, eu vou mandar no link também para quem nunca teve contato com o Colab, para vocês, é um link, né, de tutorial para iniciante, então vocês conseguem olhar e ver como é que ele funciona mais ou menos, ok? Mas então vamos continuar aqui. Primeiramente eu estou fazendo o clone, né, da base de dados do SNP, eu estou pegando lá do site original dos autores que publicaram, certo? E aqui eu estou fazendo uma visualização, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é colocando nessas duas variáveis a base de treino, certo? Então aqui eu consigo, essa aqui se vocês entrarem na pastinha deles, eu acho que aqui eu até tenho isso. Ele tem várias pastinhas e uma delas é a base de treino, né? Então se você for em data e train, snips, train, então, aqui está a base de dados. Só que a base de dados, para facilitar o processamento, né, ela é dividida em sentenças, que são as frases, e as labels, que são os rótulos, que no caso são as intenções, ok? Então, aqui eu só estou separando em duas variáveis para facilitar o meu trabalho. Daí, aqui eu estou concatenando essas duas listas, né, listas de sentenças e listas de intenções, no data frame, porque com o data frame do Pandas fica muito fácil fazer a manipulação desses dados, ok? É claro que se a gente for pegar uma base de dados com bilhões de frases, aí já não recomendaria usar data frame. Talvez usando o NumPy e usando outras estratégias seja mais performático, beleza? Agora eu estou gerando uma visualização, né, esse gráficozinho, porque a primeira motivação é que quando você tem contato uma base de dados que você nunca viu antes, é bom dar uma olhada antes de começar o Go Horse, né? Ir lá, começar a modelar, testar. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro. Então, aqui, da minha base de treino, eu consigo ver que ela é balanceada. Então, eu tenho 7 intenções, certo? Aqui são a quantidade de frases. Então, eu tenho mais ou menos 2.000 frases para a intenção Play Music, para outra Get a Header, Book Restaurant e assim por diante. Então, eu tenho 7 intenções e aqui a quantidade de frases. A gente vê que é balanceado. Isso é bom, porque se não fosse balanceado, talvez a gente teria que ter um segundo pré-processamento para balancear essas frases, ok? Aqui, para ter valores mais absolutos, eu dei um value count. Então, aqui eu sei que eu tenho 1.913 frases da intenção play music, 1.896 frases de get the header e assim por diante, certo? Aqui eu estou dando um describe, então são comandos bem simplesinhos, né? Você vê que com pandas, com DataFrame a gente consegue fazer realmente comandos bem simplesinhos, e o describe é um deles, né? Eu não estou querendo tirar médio, desvio, padrão, é recomendado, inclusive, tá? Mas aqui eu só quero dar uma olhadinha mesmo. Então, ele fala que eu tenho mais ou menos 13.083 sentenças, o mesmo número, né, de intenções totais, números absolutos totais. E olha que interessante, de sentenças únicas eu tenho 12.894. Ou seja, com esse simples comando eu já tenho um feedback interessante, que eu tenho frases repetidas. E é um bom número. Será que eu devo tratar? Não sei. Nesse workshop a gente não vai fazer nenhum pré-processamento mais complexo, mas pode ser interessante, talvez, deixar todas as frases únicas, né? E deixar até o dataset menor. Mas beleza, vamos continuar aqui. A gente vai fazer a mesma coisa para a base de teste. Então, a base de teste é utilizada para avaliar o modelo final, para ver, ok, treinei aqui o meu modelo, tá lindo, maravilhoso, quanto de acurácia eu consigo, né? Quanto de F1 score eu consigo, se a gente fosse simular um ambiente real, né? Então, aqui a gente consegue extrair essa base, né? Mesma coisa de antes, eu estou aqui pegando na pasta de teste, estou pegando as sentenças e aqui os rótulos, que são minhas intenções. Fazer o concat, mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Estou gerando os plot, aqui a gente vê que a base já não está tão certinha, balanceada, mas não tem um desbalanceamento, né, que a gente vê, nossa, preciso tratar isso agora. É ok, tá? A gente vê que tem uma diferença aqui entre as bases, mas não existe uma diferença de 2 ou 3 vezes maior uma classe para outra, né? Então, está relativamente balanceado.
Aqui eu também dou um values count, e aqui eu percebo que cada frase agora de teste tem uma porcentagem menor que se a gente fosse considerar a base de treino, ok? Também vou dar um describe aqui. E aqui a gente vê que as frases são mais únicas, né? Elas são existem sentenças duplicadas, mas aqui é uma quantidade bem menor. Mas beleza, né? Agora vamos falar um pouquinho do Word2Vec, né? Quem que é o Word2Vec, como ele se alimenta, né? O Word2Vec é naquele workshop que eu dei, né? No workshop que eu dei um pouquinho mais cedo, ele é o carinha que transforma, é o monstrinho, né? Que transforma as palavras em um vetor numérico para a gente, certo? Então, lembra que aquele vetor numérico era muito importante, porque a gente conseguia tirar relações semânticas entre palavras, né? Rei, rainha, mulher, e todos esses vetores eu consigo tirar relações interessantes. E, então, o que é o Word2Vec, né? Ele é esse monstrinho, essa caixinha preta, que faz, eu dou uma palavra, ele converte num vetor, ponto, certo? Ele foi treinado em 2013 pela Google, certo? Ele é composto, né, por uma rede neural. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhes do Word2Vec, porque para isso eu precisaria realmente entrar um pouquinho em contato do que é uma rede neural, como elas funcionam, para entender como é que funciona o mecanismo como um todo, tá? Mas basicamente ela é uma rede neural, tá bom? E ela foi treinada com duas abordagens. Então imagina, você pode pensar que é a mesma rede neural, só que foi treinada de formas diferentes, certo? No caso, com duas abordagens diferentes. Tem a abordagem Cibol, que é durante o treinamento, aqui na imagem vocês conseguem ver melhor. Durante o treinamento, eu apresento as pessoas usam o conceito de janela, né? Então eu apresento duas palavras, janela anterior, né? E duas palavras depois. E ele tem que prever a palavra do meio, certo? Esse seria a primeiro objetivo dele, né? Então aqui nesse exemplo, aqui ó, nessa frase, ela assistiu, então eu dou para ele duas frases de início, ela assistiu, e duas frases, e duas palavras, desculpa, duas palavras finais da frase, na segunda-feira, certo? Então, de novo, para abordagem se boa, eu apresento duas palavras do começo da sentença, ela assistiu, e duas palavras da sentença final, né? Que seria segunda-feira, na segunda-feira. Tem que ser, por exemplo, duas no início e duas no final? Não, depende do tamanho da sua janela. Então, se eu quiser passar três palavras de início da sentença e três palavras ao final da sentença, e ele tem que prever ainda a palavra do meio, não tem problema. Eu só preciso definir realmente o tamanho dessas janelas, ok? Então, nesse exemplo aqui, ele preveria, né? Ele daria a previsão da palavra aula. Ela assistiu aula na segunda-feira, certo? Então, aqui, esse WD2, WD1 são as palavras de início da sentença e as duas palavras finais da sentença. Ele tem o objetivo de calcular, né, de prever a palavra do meio, certo? Essa é a CBOL. Já a abordagem Skip Gram, ela é o contrário. Eu dou uma palavra para ele, uma palavra, e ele tem que prever as palavras vizinhas daquela palavra que eu forneci. Então, por exemplo, se eu forneço a palavra aula, então aqui nesse quadradinho eu forneço a palavra aula, certo? Mando para a rede neural, ela vai prever para mim o quê? Duas palavras, né, de início e duas palavras ao final que estariam ao redor da palavra aula, certo? Então, nesse caso, se eu dou a palavra aula, ele vai retornar a palavra ela assistiu na segunda-feira, certo? Teria que ser especificamente para essa frase? Não. A ideia é que ele gere palavras que façam sentido dentro do contexto da palavra aula. Então, ele não vai jogar viagem espacial, assim, por exemplo, um contexto bem aleatório, sendo que eu forneci a palavra aula. Então, dado uma palavra, ele vai gerar palavras vizinhas que façam sentido, ok? Então, essa é a abordagem Skip Gram.
Aqui eu coloquei mais detalhes, né? Esse aqui é o artigo publicado pelos próprios autores. Então, aqui, eu estou abrindo aqui para vocês verem, é o artigo publicado pelos próprios autores da Google em 2013, tá? Caso vocês queiram dar uma lida. Ele fala, inclusive, da questão das janelas, bem explicadinho. E também aqui tem um tutorialzinho em português, né? Eu não recomendo as leituras em português, porque a gente tem pouco conteúdo desta área, na verdade, todas as áreas da tecnologia em português. Mas eu reconheço que a linguagem em inglês não seja acessível para todos, né? Então, talvez não seja uma familiaridade. Então, eu já trouxe aqui em português para tornar o entendimento mais fácil, beleza? Então, ok, né? Eu entendi agora o que é o modelo Word2Vec, e como que a gente usa agora ele para o nosso problema de detectar intenções, né? Aqui eu estou usando o modelo pré-treinado, certo? O que é o modelo pré-treinado? Como o próprio nome já diz, ele foi pré-treinado por alguém. Então, apesar de eu entender o que é o modelo do Word2Vec, eu preciso de muitos dados e preciso de um bom tempo para treinar ele para que eu consiga utilizá-lo. Como o nosso tempo aqui é curto, daria para treinar ele com uma base menor, rapidinho, só que como o nosso tempo aqui é curto para explicar cada etapa, eu já peguei um modelo pré-treinado. Então, alguém, no caso o pessoal da Google, já treinou esse modelo com muitos dados por muito tempo e disponibilizou para que a gente consiga usar, ok? Ele disponibiliza de uma forma, né, o modelo pré-treinado é como realmente fosse aquela caixinha preta, aquela nuvenzinha que eu mando a palavra e ele me retorna um vetor, tá bom? Eu vou fazer a manipulação desse modelo pré-treinado com o framework JSON, aqui está o link dele, certo? O JSON é um framework em Python open source para poder fazer a manipulação, né, dos Word Embed, não só do Word2Vec, tá? Eu posso utilizar outros modelos como o Glove, que é muito recente também, inclusive ele bate o Word2Vec em muitas tarefas, Fast Text e entre outros, tá bom? O modelo do Word2Vec, né, como eu falei, a gente vai usar um pré-treinado, então esse aqui é o link direto da Google, ok? Esse aqui é o link onde a Google disponibiliza o Word2Vec pré-treinado para a gente, que ele explica um pouquinho o que é o Word2Vec, o que a gente dá para fazer com ele, a diferença de cosseno, né, que na abstração da parte do workshop da parte mais cedo, na parte teórica, né, seria a nossa reguinha que mede, né, a diferença de uma palavra com a outra. Então, aqui, ó, a diferença de cosseno meio que faria isso para a gente, né. Enfim, daí aqui embaixo ele fala, né, que ele possui um modelo pré-treinado e ele está avaliado, né, a gente consegue baixar ele aqui, neste link, certo? Vou mandar o link para vocês junto com o workshop, então fiquem tranquilos. E é esse modelo aqui. A questão agora é o seguinte, né, ele é um modelo pesado, tá bom? Ele é um modelo de 1.5, se eu não me engano, gigas. Então, assim, é pesado porque ele foi treinado, deixa eu só voltar aqui, ele foi treinado, aqui, ó, com 10 bilhões de palavras. Então, assim, é que eu falei, esses modelos, eles conseguem representar muito bem uma palavra no vetor, porque eles treinam com muito texto, no caso, 100 bilhões de palavras, e foram treinados por muito tempo, né? Então, ele gera um modelo pesado, não tem como. Então, esse modelo aqui, ele tem 1 GB de memória, tá bom? O que eu recomendo que vocês façam, né? Vocês podem baixar esse modelo aqui no download, ou pode criar um atalho direto para o Google Drive, certo? Eu fiz isso, deu certo. Então, eu venho aqui, aqui eu coloco a pastinha, né? Quais são as pastinhas que eu quero que esse modelo fique, que seria já o Code Workshop. Só que eu já fiz esse processo, então eu descompactei, ele já está aqui bonitinho. Mas vocês podem, se vocês quiserem fazer desta forma, claro, vocês podem clicar aqui em adicionar atalho, e ele vai mapear esse modelo para a sua pasta, ok? Ele demora um pouquinho para fazer isso, mas funciona. Beleza? Então, daí, beleza, coloquei, independente do jeito que você faça, você pode fazer o download e depois o upload para o Google Drive, ou, enfim, outra forma, mas a ideia é que você baixe realmente esse modelo. O JSON, ele tem um modelo já pré-treinado, né, que você consegue fazer o download por ele, só que demora muito,
e toda vez que você for executar o código, você vai ter que baixar. E ele demora mais que esse da Google, porque esse aqui está no formato binário, então ele é um pouquinho mais rápido de carregar. Então, por causa dessas questões, né, do tempo e também, nossa, toda hora que eu for executar o código, eu vou ter que fazer o download, né? Então, neste caso, eu já estou disponibilizando, né, o modelo pré-treinado original da Google, onde vocês já conseguem ter esse maior controle. Beleza? Esse código aqui é utilizado pelo Google Colab para que eu tenha acesso às minhas pastas no Google Drive, ok? Então, aqui eu só montei, né? O pessoal fala que é Drive Mount, então eu estou montando o meu Drive. E aqui eu estou fazendo apenas um unzip, né? Então, eu estou descompactando aquele arquivo grandão lá da Google, passando o caminho das minhas pastas do Google Drive. Então, aqui, o meu código, na verdade, o meu modelo, ele está dentro da pasta My Drive, Code Workshop e aqui é o nome do arquivo, né? Então, eu dou um unzip para descompactar, descomprimir o arquivo, tá? E daí, pelo framework do JSON, eu consigo passar aqui, né, o caminho do meu modelo, também aqui seguindo o caminho do Google Drive, certo? Das pastinhas aqui, quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão trocar pelo caminho de vocês do Google Drive, tá? Então, vocês não vão poder usar o mesmo caminho aqui, porque não vai dar certo. Então, aqui eu passei o meu modelo, grande, lindo, cheiroso. Estou falando que é um binário, para ele poder ficar um pouquinho mais rápido, tá? Mesmo assim, demora uns 5 minutinhos para ele subir na memória, ok? Veja que aqui ele já está ocupando uma boa memória no Colab, porque ele é um modelo pesado, tá? O ideal é que você sempre treine o seu modelo Word2Vec com os seus dados, né? Principalmente se você tiver muitos dados, porque ele fica mais comprimido, ele fica mais fácil de utilizar, né? Não fica tão pesado. Mas beleza. Fui lá, fiz o download, coloquei na pasta do Google Drive, eu fiz aquele caminho mais facilitado, descomprimi, tá perfeito. O que a gente faz? A gente já subiu, né, numa variável, o load do modelo, agora a gente dá uma olhadinha nele, né? Então, aqui, se, por exemplo, eu só quero ver, né, como que é o vetor da palavra home. Eu poderia colocar a palavra cat, ou outras palavras aqui. Então, eu só colocando a palavra home, né, o que ele me retorna? Ele me retorna essa linguiça aqui. Ele me retorna esse vetorzão enorme aqui, ó, de 300 posições. Então, a gente sempre fala que é um vetor, né, multidimensional, mas é um vetor de tantas dimensões. Nesse caso, são 300 dimensões. Por quê? Cada posição deste vetor corresponde a uma dimensão, certo? Então, aqui tem 300 dimensões. Então, a palavra home, ela pode ser pensada que ela é mapeada nesses pontinhos aqui, certo? Então, daí, se eu plotasse, de novo, aquele projetor do TensorFlow, né, das palavrinhas, das nuvens de palavrinhas, a home estaria lá em algum cantinho, mapeada por esse endereço aqui, certo? Agora aqui, esse código, ele é bem simples, tá? Mas ele é necessário. Por que ele é necessário, né? Aqui, o que acontece? Eu estou sempre passando uma palavra e ele me retorna um vetor, certo? Uma palavra, um vetor. Só que na base de dados da Snip, a gente tem frases, certo? Então, uma frase corresponde a uma intenção, certo? Uma frase corresponde a uma intenção. Então, aqui eu preciso, de alguma forma, gerar um vetor só, de 300 dimensões ainda, que corresponde à frase, né? Que represente a frase inteira. Você fala, nossa, Mirelle, que doido. É, doido, mas faz sentido. Então, aqui nesse Word2Vec Extract, eu estou passando o quê? As palavrinhas, né? Então, aqui vem uma frase, certo? Em words vem uma frase. Daí, eu estou inteirando por cada palavrinha, né? Quebrando por espaços em brancos. Então, isso vai me retornar uma lista de palavras da frase. Estou colocando aqui a palavra, normalizando ela para tudo minúsculo. Por quê? Porque o que acontece, né? Quanto mais palavras diferentes você tiver no seu vocabulário, porque
ele não reconhece que palavra minúscula e maiúscula, por exemplo, casa em minúsculo e casa em maiúsculo, para ele são palavras diferentes. São palavras totalmente diferentes. Então, cada uma vai ter uma representação diferente. Então, é bem doido, mas é por causa do vocabulário, do jeito que ele foi treinado, tá? Não necessariamente precisaria ser assim. Mas para normalizar, né, para deixar todo mundo na mesma faixa, né, de valores, não digo na mesma representação, o vetor home, tanto numa frase A quanto na frase B vai ter a mesma representação, eu estou normalizando para minúsculo as palavras, ok? Então, eu estou passando por cada palavrinha e estou colocando o vetor, né, do jeitinho que é feito aqui, ó, que eu passei a palavrinha, mesma coisa. E ele me retorna o vetor. Então, aqui passei a palavrinha, ele vai me retornar o vetor. Caso a palavra não esteja no vocabulário, porque mesmo que ele tenha sido treinado com não sei quantos bilhões, pode ser que palavras não vistas, né, por exemplo, uma risada estranha, se tiver na base de dados, ele não vai ter no vocabulário, ele não vai conhecer. Então, neste caso, eu inicializo com 0 vetor, ok? Mas cadê o pulo do gato, né? Como é que eu converto um conjunto de palavras da frase em um vetor só? Simplesmente tirando a média, certo? Se eu tenho vários vetorzinhos, então, por exemplo, fui na casa do João, são 4 palavras. Cada palavrinha vai me retornar um vetorzinho. Se eu tiro a média desses 4 vetores, eu tenho um vetor resultante, que seria a representação da frase inteira, ok? Como todos eles têm o mesmo tamanho, todos eles têm 100 dimensões, né, 300 dimensões, eu consigo fazer essas operações. De novo, né, lembra naquela abstraçãozinha, né, do vetor de rei, do vetor de rainha, eu consigo fazer operações com aqueles vetores graças eu consigo fazer operações como subtrações, ou soma, eu poderia trocar aqui por uma soma, não tem problema, mas eu consigo por causa dessa representação vetorial, ok? E nesse código aqui, eu estou apenas passando as frases, né, do meu data frame, então aqui ele manda as linhas do data frame, e estou passando a frase, certo? E o modelo word2vec. E ele vai me retornar um vetor só representando a frase. Então, aqui eu vou converter, né, todas as minhas frases de treino, né, desculpa, todas as minhas frases, não, está certo, todas as minhas bases de treino, vou converter tudo para o vetor numérico, certo? E para minha base de teste eu vou fazer a mesma coisa, ok? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que tá até para gerar uma representaçãozinha. Deixa eu ver aqui, que aqui não estava carregado. Acho que está carregado. Isso. Então, da primeira sentença minha, que eu não lembro qual é, ele vai me retornar este vetor de 300 dimensões. Então, cada sentença, se eu tivesse a segunda sentença da minha base, a terceira sentença, a primeira sentença, ele vai converter em um vetor numérico para mim, ok? Pois bem, agora a gente vai alimentar esse vetor, né? Na verdade, a gente vai alimentar o classificador com esses vetores, ok? Então, a gente vai usar o KNN como classificador, porque a ideia não é focar num classificador, né? Tanto que eu falei, quando vocês forem estudar, seria interessante começar com o aprendizado de máquina, porque você tem várias opções de modelos de classificação, de classificação, né, de forma geral. Então, como é que eu não estou focando nisso, só quero realmente ver, né, como é o desempenho do meu representador de palavras, né? Então, eu vou usar o KNN, que é bem simples, que é o clássico, que é o bem bobinho, tá bom? A ideia realmente é avaliar como o nosso Word2vec se desempenha nessa função. Então, aqui, né, eu estou chamando, né, estou usando o scikit-learn para isso, o famoso scikit-learn. Estou aqui fazendo a instância do objeto KNN, né, o KNeighborhood Classifier, e falando que ele deve olhar os 3 vizinhos próximos, certo? Daí, para fazer o fit, ó, simples assim. Estou passando os meus vetores convertido para ele. Ponto. Ok? E passando as minhas intenções, que correspondem a estes vetores. Certo? Daí, agora aqui, né, eu vou fazer a classificação, né? Então, como o modelo, ele aprendeu, né, com diferença
Aqui eu coloquei, né, abstracts, mas seria as sentenças, né, as sentenças do meu conjunto SNPs. Então, aqui eu dou um KNN predict, passando os vetorzinhos da minha base de teste que eu converti lá em cima. Aqui eu tô dando uma olhadinha só, né, pegando as 10 primeiras frases, as 10 primeiras intenções que ele prediz. Então, ele prediziu tudo, assim, eu espero que correto, mas está dentro do esperado, né, são classes da base de teste mesmo. E agora a gente vai fazer a avaliação, né, como é que o nosso modelo se desempenha. Então, aqui eu estou fazendo pela acurácia e pela matriz de confusão. É interessante vocês fazerem, não ficar só preso na acurácia, porque a acurácia é muito tendenciosa. Se eu tivesse numa base de dados muito desbalanceada, ela pode me gerar erros de insights, ok? Eu posso achar que o meu modelo está lá arrasando 90% de acurácia, mas na verdade, para frases que ele nunca viu, ele vai capotar e não vai ter um bom desempenho, certo? Então, aqui eu estou fazendo a avaliação, né, da acurácia mesmo, por enquanto, passando, né, a intenção real e a prevista. E daí ele me retornou 94% de acurácia. Olha só, no SNPs a gente estava em 97%, certo? Então, veja que a diferença, né, não está tão grande assim, né? É claro que aqui depende como que ele foi feito, se ele usou a mesma base de treino e teste, eu acredito que sim, porque essas bases são padronizadas, né, para esse tipo de avaliação. Mas veja que, de qualquer forma, ele teve um desempenho bem legal, né, de 94%. Então, veja que, usando um modelo bem pesado, né, de 1 GB, mas também, né, se não desse um resultado bom, pelo amor de Deus. Se a gente usar um modelo treinado, muito bem treinado, de 1 GB, e conseguir usar um classificador bom, né, no caso eu usei aqui um KNN que é bobinho, se eu usar um melhor, talvez esse resultado fique ainda melhor. A gente consegue ter bons resultados, a gente consegue prever, sim, bem as palavras, representar muito bem as palavras ao ponto de que eu consiga identificar as frases que são relevantes para a intenção, por exemplo, tocar uma música. Então, é esse o ponto, né? Não é o classificador, não é uma rede neural profunda que vai fazer tudo isso para a gente, não. É o jeito que eu vou representar a palavra. Então, hoje, em processamento de linguagem natural, os trabalhos estão sempre mais focando nos modelos que representam melhor as palavras no vetor numérico. Tanto que hoje a gente tem um modelo chamado BERT, que é um modelo assim gigantesco. Eu acho que ele tem 1,7 bilhões de parâmetros, ele é muito pesado, mas que ele consegue hoje estar o estado da arte, né? Ele consegue bater muitos modelos fazendo, né? Por causa do seu pré-treinamento, tá? O GPT-2, que eu mencionei na apresentação, ele também é um modelo que é uma rede neural muito profunda que foi treinada para prever a próxima palavra. Esse era o objetivo da vida dele. E treinado por muito tempo, com muitos dados, ele conseguiu um desempenho bacana. Ok? Então, é essa a proposta para vocês, né? Aqui só finalizando, eu estou passando a matriz de confusão, certo? Então, aqui, por que usar a matriz de confusão, né? Porque eu consigo saber que, por exemplo, a intenção search, create, work se confundiu com play music em 9 sentenças. Por quê? Entendeu? Então, isso a gente não consegue com acurácia. Então, é sempre importante a gente ter uma avaliação mais cuidadosa para entender como que anda o comportamento do modelo, ok? E, por fim, eu gero um relatóriozinho de tudo, né? No caso, quanto de precisão, recall e F1 score ele teve para cada intenção. O F1 score ele é muito bom quando você tem uma base desbalanceada, né? Na verdade, para todas as bases, mas principalmente para a base desbalanceada, porque ele vai calcular como se fosse uma acurácia, mas considerando o acerto de cada classe. Então, provavelmente você não terá tantos problemas de insights usando F1 score. Beleza, espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar umas tarefinhas para vocês. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Fiz de coração para vocês esse workshop, espero que vocês gostem.